notícias. E agora vamos passar ao nosso querido irmão Evaldo, que vai nos falar sobre Bezerra de Menezes, nesse mês de aniversário do nosso querido médico dos pobres. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, que Deus possa nos abençoar a todos, que assim seja, graças a Deus. Que Jesus nos abençoe e que estejamos aptos a receber do Mestre as bênçãos incessantes de amor que emanam do seu coração. Nós vamos falar de Dr. Bezerra, médico dos pobres, apóstolo da caridade, um homem que transcende o espaço físico que ele viveu aqui na Terra. Edu, por favor.
Esse hino sempre emociona, porque é realmente uma prece cantada a esse benfeitor amigo que diuturnamente ele nos proporciona a oportunidade de querer ser melhor, querer fazer diferente, deixar para trás aqueles rastros de iniquidades, de desenganos que cometemos, no desejo sincero de ser trabalhador do Cristo. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo de Humberto de Campos, psicografado por Chico, lá no capítulo 22, tem um trecho que Ismael, o anjo que responde pelo destino do Brasil, ele fala assim: irmãos, o século atual, como é o início do século XIX, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra, que seria a chegada da doutrina dos Espíritos. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Os primeiros 100 anos, de 1857 a 1957, dos 100 anos que virão, de 1957 a 2057, quando se efetivarão as transformações necessárias para que o planeta ingresse na condição de plano de regeneração. Não será um plano de felicidade, onde todas as mazelas da sociedade ficarão no passado, mas sim o início, ou como falam os espíritos, o prelibar de nova era, aonde o bem será mais acentuado, aonde o mal começará a diminuir a sua ação pela nossa decisão de seguir o Evangelho de Jesus, de modificar as nossas tendências íntimas, de querer que as coisas fiquem boas para mim e se não ficar para o outro, nada posso fazer. É o desejo sincero da prática da caridade, de amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, como Jesus nos ensina. São 100 anos primeiros, preparando os próximos 100 anos. Certamente a minha geração não verão esses finais desses segundos 100 anos, porque já estaremos retornando à espiritualidade. Mas jamais estaremos distante do processo de renovação espiritual. Embora provavelmente estejamos fora do plano material, mas ainda estaremos envoltos pelo olhar amoroso de Jesus nesse planeta que nos abriga. E no mesmo capítulo, mais adiante, Ismael chama ele que foi considerado o chefe dos publicanos à época de Jesus. A figura de Zaqueu, que ainda está viva em nossa memória, daquele homem que, vencendo todas as situações sociais, sobe num sicômoro, numa árvore, para poder ver o mestre, deixando de lado toda a sua autoridade, toda a sua riqueza, se colocando como a criança que anseia de ver aquele a quem ele já ama sem conhecer. Ismael chama Zaqueu e diz para ele: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos da reforma e da regeneração. E no dia 31 de agosto
de 1931, a Porta Terra, lá no Riacho do Sangue, no interior do Ceará, o espírito que recebeu o nome de Adolfo Bezerra de Menezes. Uma trajetória muito conhecida, muito falada no movimento espírita, porque é um exemplo que nós devemos seguir da importância de você se doar ao próximo. Você sair do teu casulo, do meu mundo íntimo. E o doutor Bezerra teve inúmeras histórias, inúmeras. Impossível relatar as histórias de doutor Bezerra, uma vida de 64 anos, 69 anos, em apenas uma hora de conversa. Impossível. É uma riqueza de detalhes a vida desse espírito aqui na matéria que ficaríamos horas e horas conversando. Mas após, dando um salto no tempo, depois de 1931, já lá no ano de 1858, ele, aqui no Rio, homem já na condição de médico e de oficial do Exército Brasileiro, como cirurgião, médico cirurgião do Exército Brasileiro, ele se casa com Dona Maria Cândida. Ele com 27 anos, ela com 14 anos. Na época, era o normal. A menina, a partir do momento em que ela entrava na puberdade, menstruasse, ela já estava em condições de contrair o casamento. Era uma situação bem natural, muito natural. E que já vinha se alastrando isso há muitos anos, a começar pela época de Maria, nossa Mãe Santíssima. Segundo os historiadores, ela casou com José com 13 para 14 anos, nascendo o menino Jesus, ela com 14 anos completo. O que hoje para a gente fere a nossa sensibilidade, mas o que era prática normal na época. E a Dona Maria Cândida deu a Bezerra 2 filhos, Adolfo e Antônio, sendo que Adolfo desencarna aos 5 anos de idade. E quando nasceu Antônio, em 1862, a Dona Maria Cândida contraiu uma febre tifoide e desencarnou aos 19 anos de idade, deixando o doutor Bezerra com 2 crianças, e ele teve que pedir o concurso de sua cunhada, irmã de sua esposa, para que pudesse ajudá-lo na criação dos 2 filhos. À época ainda, os 2 filhos. E por 2 anos, sabe, Mário, ela esteve ali diariamente cuidando, e em um determinado momento aquilo começou a incomodar o doutor Bezerra, porque uma jovem de 14 para 15 anos, dentro da casa dele, ele um homem viúvo, o que não falariam dessa menina? O que não falaria dele próprio? Então o doutor Bezerra busca o seu José Mariano, que era o pai da jovem, conhecida intimamente como Dom Doca, e propõe a ele casar com a menina para que houvesse a cessação de qualquer comentário desairoso em relação à moral dela e a dele. E o pai autorizou o casamento, e após esse casamento, o doutor Bezerra teve mais 10 filhos, totalizando 12 filhos. Foi, Leila? A Leila fez um comentário ali, 12 filhos. Doutor Bezerra era a favor do processo de reencarnação no planeta. Ele tinha que concorrer para que o máximo possível de espíritos reencarnasse. E a época de doutor Bezerra era extremamente comum às famílias grandes. A minha avó, que casou em 1905, ela teve 11 filhos, sendo que 2 desencarnaram, crianças ainda, mas 9 tiveram a sua jornada constante. Então, doutor Bezerra teve 12 filhos. Desses 12, 5 desencarnaram. Se a gente hoje em dia teria muita dificuldade de encontrar um casal disposto a ter 12 filhos, já é algo bastante incomum, imagina um casal perderem 5 filhos. E em todos os casos, a figura serena de doutor Bezerra esteve a sustentar a família nos momentos de desespero por aquele
aquelas perdas tão sensíveis. O caso mais assim, interessante de um dos filhos de Dr. Bezerra é justamente Antônio. Antônio, ele um jovem, começou a fazer a faculdade de medicina em São Paulo e ele já contava com 25 anos de idade. Ele foi acometido de um processo obsessivo, ou seja, um processo de perseguição espiritual acirrado, de tamanha monta, que ele perdia completamente o raciocínio. Ele perdia o domínio sobre ele próprio, a ponto de ele andar dentro de casa como se fosse um animal. Ora, um cachorro, um gato, uma serpente, se rastejando por dentro de casa, numa situação extremamente dolorosa. Contava ele, à época, 20 para 21 anos nesse processo. Já estudante de medicina, tendo que Dr. Bezerra ir a São Paulo, trazê-lo para casa para poder cuidar, a família cuidar dele. E Dr. Bezerra, de imediato, percebeu a presença de um espírito extremamente vingativo, desejoso de prejudicar ao máximo aquele jovem. E Dr. Bezerra, na Federação Espírita Brasileira, ele dirigia a reunião mediúnica das quintas-feiras, que era a época chamada reunião de desobsessão. E Dr. Bezerra, todas as semanas, ele fazia uma prece em prol do espírito que estava atingindo o seu filho. No final de 3 anos, o espírito se manifesta através de um médium e diz: você me convenceu a deixar ele em paz. O meu processo de vingança eu encerro agora. Mas te alerto, a nossa simbiose é de tamanha monta que se eu me afastar dele, ele desencarna. Você decide. E aí? O que nós escolheríamos? Um filho dementado pelo processo obsessivo ou um filho desencarnado? E Adolfo Bezerra de Menezes fala para o espírito, Marília: se o benefício do afastamento estará envolvido na sua recuperação diante da lei de Deus, eu entendo que é melhor o meu filho desencarnar e ser amparado pela espiritualidade em nome de Jesus. Não aconteceu. O espírito se afastou. 3 dias depois, Antônio desencarna. A grandeza de visão desse homem soube entender que o benefício maior para o filho e para o espírito era o afastamento dos dois. E, consequentemente, o desencarne do filho, mas que estaria liberto na espiritualidade para continuar a sua jornada. Esse é um espírito que nós buscamos reverenciar. E saiu da visão comum da ideia de posse, de domínio, de manutenção da vida daquele que eu sou pai, sou mãe, eu sou dono. Dr. Bezerra, somos filhos de Deus. E devemos zelar um pelo outro nessa mesma extensão. O tempo passou, chega o ano de 1900, prestes a virar o século XX. No mês de janeiro, Adolfo é cometido de um AVC, um acidente vascular cerebral. E perdeu a possibilidade da locomoção e da fala. Ficou deitado apenas com os olhos azuis vivos a brilharem de fé, de esperança e de caridade. Ele não conseguia articular palavra. Nem conseguia falar o nome da esposa dedicada, nem o nome dos filhos que estavam ao seu redor. Mas mesmo assim, Roberto, as pessoas iam à beira da sua cama contar as suas dores. E inúmeras vezes, Bezerra era visto chorando pela dor daquele que relatava a sua dificuldade. E no dia 11 de abril de 1900, ele encerra a sua jornada.
E numa situação tão difícil, sabe, Irene, que foi feita uma vaquinha na cidade para sepultar o corpo dele no cemitério do Caju. E nem dinheiro para o sepultamento a família tinha. Nasceu pobre, dentro de uma luta política no estado do Ceará, viveu pobremente, doando tudo que tinha em prol daquele que necessitava, e desencarnou pobre aos olhos do homem, mas de uma riqueza espiritual inimaginável. Quando se percebe fora do corpo, Bezerra vê a figura cândida de Celine, a emissária de Maria de Nazaré. Aquela menina que aparentava ter 16 anos, que lá no início do cristianismo, quando Nossa Senhora encerrou a sua jornada física na terra, amparada pelo Mestre Jesus, quando Jesus diz aquela frase maravilhosa: Mãe, é da vontade do meu Pai que no meu reino tu sejas a rainha. E Jesus vira para Maria e fala: aonde tu quiseres ir, mãe, eu te levarei. E ela diz: meu filho, chegam até o meu coração as dores daqueles que, louvando o teu nome e os teus ensinos, perecem nas arenas romanas. Eu desejaria ir lá, acalentar aqueles corações que vivem do teu amor e pregam a verdade do teu evangelho. Como eu queria ir lá. E Jesus, com aquela caravana de luz, parte para a prisão Mamentina, onde ficavam os cristãos, cerca de 80 almas ali aprisionadas, esperando o momento do sacrifício final, aonde as feras iriam estraçalhar os seus corpos. E Maria chega perto de uma jovem, esquálida, magra, abatida pela dor, pela fome, e chega e fala: canta, minha filha. Canta, porque aqueles que amam o Senhor enfrentam as dores cantando. É Celine, que puxa com a voz maviosa um louvor a Jesus e a Deus. E adentro no Coliseu, espantando toda a população lá presente, mais de 60 mil romanos que esperavam gritos de horrores, e os cristãos da primeira hora cantando louvores a Jesus. E é Celine que vem receber Bezerra no momento do seu despertamento. E ela fala: Bezerra, é da vontade de Maria que tu entres num processo de repouso depois de tão grande luta, de tão grande refrega. E ele falou: minha filha, como repousar diante de tantos que choram? Deixe-me repousar por algumas horas e me permita ir à lida, aplacando a dor de um, enxugando a lágrima de outro. E doutor Bezerra não se deu o direito de descanso, de continuar no repouso, numa instância superior, pelo tanto que ele honrou o nome de Jesus, por tanto que ele carregou nos seus ombros a Federação Espírita Brasileira. Mas o interessante, sabe, Mário, que naquele momento de transição para o desencarne, na agonia da morte, doutor Bezerra morava num sobrado na Tijuca, o quarto no segundo andar, acompanhado pela esposa dedicada, e na sala, no primeiro andar, estava Leopoldo Cirne, que à época o doutor Bezerra era presidente da federação, Leopoldo Cirne era o vice-presidente, e mais 2 diretores. Um dos diretores, com uma mediunidade bem ostensiva, vira para Leopoldo Cirne e fala: doutor Bezerra desencarnou. E Leopoldo propôs uma prece naquele momento, em agradecimento a Jesus pelo trabalhador que voltava para casa. E o médium fala: ele deixou uma mensagem dizendo que um documento de grande importância está na mesa, no criado mudo, do lado direito, na gaveta, tem um documento que é pertinente para o processo de renovação da diretoria da Federação Espírita Brasileira. E
E todos ficaram atônitos com aquela informação. E aí a esposa, a dona Dondoca, desceu e informou que ele havia desencarnado. Leopoldo Cine falou. E ele pediu que nós, após prestarmos a nossa gratidão ao corpo desse servidor de Jesus, pudéssemos pegar o documento que consta na gaveta tal, e ela autorizou. E o documento estava realmente lá, já assinado, datado de dezembro de 1899, dando autoridade a Leopoldo Cirne para ser o substituto dele na presidência da Federação Espírita Brasileira. E Dr. Bezerra, após o pedido a Celine, inicia a sua jornada como espírito liberto, sem as mazelas do corpo, sem as dificuldades de locomoção, porque ele ia da Tijuca até a Rua 7, hoje 7 de setembro, no Largo da Carioca, de bonde, puxado a burro. Dava 1 hora de caminhada, 1 hora de bonde. E ele ia inalteravelmente feliz no caminho. E inúmeras vezes voltava para casa a pé, porque até o dinheiro do bonde ele dava diante da necessidade de algum irmão. Na sua trajetória espiritual, ele começou a informar auxílio a tantos que buscavam mentalmente ele na ajuda por uma doença, por uma necessidade. E no ano de 1901, ele dá uma mensagem para um médium na cidade de Sacramento, na fazenda chamada Santa Maria, de nome Nhô Mariano, tio de Eurípides Barçanufo, aonde ele começa a passar receituário homeopático através da mediunidade do senhor Mariano e desenvolvendo a possibilidade de continuar auxiliando aqueles que buscavam a ajuda espiritual através do receituário mediúnico. A jornada de Bezerra no plano espiritual, eu confesso para vocês, eu sou infimamente capaz de falar. A gente vai reproduzir o que está em alguns livros, algumas notícias, porque um espírito laborioso igual o Dr. Bezerra, é impossível você conseguir retratar as tarefas dele no plano espiritual. Impossível. Porque nós avalizamos a conduta de alguém, às vezes por algumas horas do trabalho dentro da casa espírita ou dentro de algum ambiente religioso em que ele se afeiçoe, nós avaliamos apenas aquele momento. E um espírito igual ao Dr. Bezerra, ele dizia na matéria, o médico não tem direito de terminar a sua refeição. Inúmeras vezes ele parou de almoçar ou de jantar para ir atender o necessitado. E ele, no plano espiritual, dizia que o médium não tem direito de terminar a sua prece, porque tem que se colocar à disposição daquele que precisa. E inúmeras vezes ele lançou mão de médiuns de diversas localidades em prol de amenizar o sofrimento do semelhante. Consta no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, o momento do desencarne de Aura Celeste, um espírito incomum que conviveu conosco aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, de uma possibilidade, uma tarefa de caridade para crianças órfãos, de uma coisa incomum, o trabalho de Aura Celeste. E esse grupo do livro Obreiros da Vida Eterna tinha como tarefa auxiliar o desencarne de alguns irmãos, que já estavam em final de prova na experiência física. E quando chegaram à residência de Aura Celeste, eles perceberam a presença amorável de Bezerra. E o irmão que dirigia a caravana, irmão, se eu não me engano, irmão Jerônimo, não tenho certeza, mas eu acho que era irmão Jerônimo, ele se dirige a Dr. Bezerra. Dr. Bezerra, o que nós podemos fazer para auxiliar o senhor? Porque no plano espiritual o que conta é a condição moral, a elevação moral do espírito. Não é a indicação de que é melhor do que o outro, porque eu acho que sim. É a indicação, é a elevação moral. E o espírito que organizava a caravana
que André Luiz fazia parte, dirigindo-se ao doutor Bezerra, perguntou: o que eu posso fazer para ajudar o senhor no caso do desencarne da irmã? E o doutor Bezerra falou assim: aguardemos as situações tomarem seu curso. Dê um passe na irmã que ela deseja fazer uma prece e não está conseguindo coordenar os pensamentos pelo momento de transição da morte. E após o passe, o espírito de aura celeste se desloca do corpo, apresentando-se com uma lucidez absurda no plano espiritual, embora ainda ligada ao corpo, no processo final. Ela vira para o doutor Bezerra e fala assim: Bezerra, como você conseguiu se desvencilhar do corpo quando chegou o momento do seu desencarne? O doutor Bezerra confidenciou para ela: ah, querida Aura, quando eu percebi que estava nos momentos finais dos liames que ligavam o meu espírito, me ligavam ao meu corpo, eu me lembrei da passagem de Jesus mandando Lázaro vir para fora. Veio à minha mente a cena na Galileia Antiga, na cidade de Betânia, quando levaram o mestre à frente do túmulo e Jesus falou: tirai a pedra. E Maria e Marta falam: Senhor, 4 dias que ele está sepultado, já cheira mal. E Jesus, impassível, olhando para a pedra. Marta e Maria perceberam que não ia convencer a Jesus de não fazer aquela atitude e pediu aos homens que movessem a pedra. Quando moveram a pedra, Jesus determina: Lázaro, vem para fora. E sai a figura envolta em pano de Lázaro e Jesus fala: desatai-o e deem o que comer. E doutor Bezerra falou: fiquei nessa imagem forte na minha mente: Lázaro, vem para fora. E quando eu me percebi, estava desligado do corpo físico, sem nenhuma necessidade de ajuda dos técnicos responsáveis por isso. Aí o espírito de Aura falou: posso tentar? E doutor Bezerra: certamente. Reúne as condições de cortar os últimos laços que ligam você ao corpo já em decadência. E ela, numa prece sentida e profunda de amor a Jesus, agradecendo o amparo permanente de Maria de Nazaré, a nossa querida mãezinha, como ela relata, e ela fala: tal qual Lázaro, embora indigna de ser convidada por Jesus, eu rogo, sai para fora também. Isso aí. E se desligou do corpo. E o corpo estremeceu e ficou inerte. E doutor Bezerra, tomando-a pela mão, falou: vamos, pois aqueles que te amam mais do que os que ficaram na terra te aguardam para te abraçar. E a caravana luminosa foi em direção ao infinito. Doutor Bezerra inúmeras vezes se coloca próximo daquele que sofre, e mesmo que não entenda quem é Bezerra de Menezes, que não conheça a história dele, mas ele, como trabalhador do Cristo, se coloca ao lado daquele que chora, daquela mãe que, já não tendo mais recurso nenhum para socorrer o seu filho, encontra nele o representante de Maria, o representante de Ismael, o amparo que tanto necessita para cessar o seu sofrimento. Algumas outras obras relatam a atividade do Dr. Bezerra. Tem uma obra, Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo nosso benfeitor Divaldo Pereira Franco, que é do início dos anos 70, 1970, aonde tem a passagem do momento do carnaval na cidade do Rio de Janeiro, que a época era na Praça 11, né? Vocês não lembram, isso é só quem lembra isso, quem está de cabelo branco, né? Lá na Praça 11, que é onde ocorria o desfile das escolas de samba, e doutor Bezerra solicitando a Jesus criar um posto de socorro
para as almas transviadas que ainda insistem em se alimentar das energias deletérias do carnaval, está no livro, não é ideia do Evaldo, não. Tá? Quem gosta de carnaval, a gente respeita o desejo de cada um, mas a doutrina nos alerta que é um ambiente que não se adequa à proposta do Evangelho de Jesus, porque não é a título de alegria que tudo vale. Porque carnaval, o doutor Bezerra fala nesse livro, carnaval é a síntese da frase, a carne nada vale. Carnavale, vem do latim. Então, doutor Bezerra, lá na praça, no Campo de Santana, ele cria um posto de socorro espiritual para abrigar espíritos desvairados que desencarnariam no carnaval pelo excesso de bebida, de drogas, de estresse emocional pelas farras constantes. Dr. Bezerra criou esse posto de socorro no Campo de Santana. E o livro relata o caso de 5 jovens que saíram do Grajaú após ingestão massiva de bebida alcoólica. 5 jovens de 18 a 20 anos, no máximo, que diferenciavam um do outro, e após eles serem atuados por um grupo de espíritos infelizes, voltados para a prática do mal, que buscavam vingança contra os jovens pelas ações em existências anteriores, quando eles estão na Presidente Vargas, o motorista, já embriagado, perde o controle do carro e o carro cai no canal ali da Presidente Vargas e os 5 desencarnam. E o doutor Bezerra determina que um grupo socorrista tente auxiliar os espíritos para retirá-los daquela situação com os corpos já inertes. Por que tentar? Porque o respeito às decisões individuais acompanha os espíritos trabalhadores da seara. Se não quer ajuda, ou se a ajuda tem que ser do meu jeito e não dentro daquele molde que eu preciso, a espiritualidade não vai me obrigar a aceitar a ajuda. Nós estamos aqui num processo de tratamento onde a proposta sempre vai encontrar eco no Evangelho de Jesus. Amarás a Deus sobre todas as coisas, todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Se eu ainda não aprendo a me amar, não consigo amar o próximo, logo eu não vou abrir mão das minhas vontades, das minhas convicções. Então a espiritualidade vai respeitar. Por quê? Porque o plano espiritual derrama bênçãos de auxílio permanente. Mas se eu estou com a mão fechada, como que eu vou receber esse auxílio? O auxílio virá e cairá por fora. Eu não receberei. A proposta íntima, a proposta do Cefac é de que eu me proponha uma mudança de comportamento que valide o auxílio da espiritualidade. Mas o doutor Bezerra, no relato nesse livro, dos 5 jovens, apenas 2 conseguiram ser resgatados, e os outros 3, em desvairada loucura, saíram correndo pela pista, julgando-se ainda num corpo de carne, e não aceitaram o convite amoroso da equipe socorrista. Um outro caso que conta, né, Mari? Está lembrando dos casos, né, Marinho? Mari está com essa história toda. É de uma jovem, sabe, Patrícia, que ela morava ali no bairro da Saúde, e ela, espírita, disse para a mãe: mãe, eu vou na casa de dona fulana, que ela está sozinha em casa e certamente ela não tem ninguém que a auxilie a tomar a medicação. E a mãe falou: vai, minha filha, vai com Deus que o doutor Bezerra te acompanhe. A menina andando pelas ruas escuras ali do bairro da Saúde, eis que 2 jovens, espreitando a menina, com pensamentos negativos, de lascívia, de desejos, esperaram que a menina chegasse no lugar mais ermo para poder atacar a menina e se viciá-la. Só que a mãe pediu que o doutor Bezerra a acompanhasse. E os tarefeiros de doutor Bezerra, atento ao desejo da menina, ao intento da menina, próximo tinha uma patrulha da polícia,
e os tarefeiros induziram o motorista a entrar na rua que a menina seria atacada. E os patrulheiros fizeram isso. Os jovens, quando viram que a polícia entrou, saíram correndo, a patrulha foi atrás dele e a menina, que não teve nenhuma percepção do perigo que passava, alcançou o seu objetivo, atendendo à necessidade da senhora doente. Ficaríamos aqui, sinceramente falando, até amanhã contando o caso de Dr. Bezerra, porque são inúmeros casos, inúmeros casos. Vimos aqui há pouco, quem teve a oportunidade de chegar a tempo, um desenho animado que o Mário trouxe para a gente, da lembrança de um fato que aconteceu com o Chico, lá em Pedro Leopoldo, em torno dos anos 50, onde o doutor Bezerra intervém para auxiliar alguns irmãos que estavam com muita necessidade, com fome mesmo. E o doutor Bezerra, não é que ele vai se preocupar de dar coisinhas pequenas, não, mas só que ele sabe que a gente não consegue receber muita coisa, não. É pouquinho, sabe? É um cadinho, que nem fala o mineiro mesmo, porque a nossa dificuldade é tamanha que a gente não consegue ainda avaliar o quanto que esse espírito, com a sua falange, Divaldo fala para a gente, numa entrevista, alguns anos atrás, que a falange do Dr. Bezerra contava à época em torno de 5.000 espíritos que trabalhavam diretamente com o Dr. Bezerra, sendo que 500, Neidinha, interpretava a vontade e o pensamento de Dr. Bezerra. Então, quando a gente escuta, Dr. Bezerra tem uma comunicação em tal lugar, deu comunicação em outro lugar, muitas das vezes são aqueles espíritos que estão em identidade de pensamento com o Dr. Bezerra, que conseguem reproduzir o pensamento dele em qualquer lugar que se apresente. Todos nós temos a possibilidade, na nossa prece íntima, de buscar ajuda de Dr. Bezerra em prol das nossas dificuldades. Mas não fazer como um caso que relata Ramiro Gama, né, num livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes. No livro, Ramiro conta, Ramiro Gama era engenheiro lá de São Paulo, participante da União das Sociedades Espíritas de São Paulo, e ele diz que, em determinada época, o Dr. Bezerra, claro, em espírito, estava caminhando nas praias de Guarapari, lá no Espírito Santo. Ele, na sua prece, e ele olha ao longe e vê uma figura radiosa. E ele vai na direção, é Santo Antônio de Pádua. E ele fala, Antônio, por aqui também? Aí, Antônio de Pádua fala, pois é, eu estou um pouco aqui amofinado pelos pedidos que me chegam. Quando não é pedido de casamento, é pedido de descasamento. Que me pede tudo. O doutor Bezerra falou assim, você pelo menos está tentando trabalhar para a formação de uma família, porque a mim pede até anel perdido. Porque a gente perde, às vezes, o bom senso na hora da nossa prece. Né? A gente permite que o nosso orgulho, o nosso egoísmo, grite, salte alturas inimagináveis para que os nossos desejos sejam satisfeitos. Certa vez, um espírito da equipe do Dr. Bezerra chegou perto dele e falou assim, Dr. Bezerra, eu queria pedir a sua intervenção para que eu pudesse reencarnar, voltar ao corpo de carne. A Dr. Bezerra falou, meu filho, é sempre necessário o recomeço, todos nós temos que passar pela essa oportunidade. Eu fico imaginando, ele falou que todos nós, ele se incluiu. Né? O Kardec fala que a distância entre a encarnação de um missionário de uma para outra é em torno de 5 a 6 séculos. Então, quem sabe a gente vai poder conhecer ele com outro nome daqui a 300, 400 anos, se a gente conseguir estar aqui, né? Esse detalhe. E aí, o Dr. Bezerra fala assim, mas qual é o principal objetivo de você retornar à veste física? Eu quero fundar um centro espírita para praticar a caridade. Aí o doutor Bezerra falou assim, seria melhor você pedir para trabalhar nos centros espíritas que já existem e que faltam trabalhadores de boa vontade
para trabalhar em prol do outro. A visão do espírito superior, ele não está preocupado com quantidade, mas com intensidade da ajuda. E todos nós temos essa oportunidade quando a gente escuta o nome amoroso de Bezerra de Menezes, que eu vou falar uma situação para vocês que é certeza absoluta. Os espíritos que ainda desconhecem a prática do bem e da fraternidade, quando ouvem o nome de Dr. Bezerra, abaixam a cabeça. Eles cedem à autoridade moral desse trabalhador de Jesus. Por quê? Porque ele consegue já distribuir o amor em quantidade igual. Para o Dr. Bezerra, importa que nós estejamos aptos ao trabalho do bem e não que sejamos, me perdoe o que eu vou falar, não há entendimento à luz do Evangelho de Jesus e da doutrina dos Espíritos se colocar como eterno pedintes. Não somos eternos pedintes, somos espíritos em progresso, em evolução, para que chegar num momento que ao invés de eu pedir pela minha necessidade, eu passo a pedir pela necessidade do meu irmão. Mas eterno pedinte é se colocar numa incapacidade permanente de fazer qualquer coisa de boa. E nós já temos capacidade para isso. Uma jovem chegou perto do dirigente da casa e disse que queria ter uma orientação de Dr. Bezerra. Não podia ser outro espírito, tinha que ser Dr. Bezerra. E o dirigente, acanhado, disse: minha filha, eu não posso te dar a certeza que um espírito com tamanha tarefa, com tantas lutas, ele estaria disposto a estar aqui presente para satisfazer a sua vontade. Ela falou: então essa casa não serve para mim. E nós não podemos repetir esse erro. O CEFAC é Centro Espírita Fé Raciocinada, Amor Incondicional e Caridade. Caridade, para Jesus, é benevolência, indulgência e perdão. Nós estamos matriculados numa casa que nos propõe o trabalho em prol do outro e não egoisticamente só para mim. Para que eu possa, na minha prece, pedir a intervenção de Dr. Bezerra pelas minhas necessidades, que são absurdas, eu tenho que ter um mínimo de conscientização que eu só posso receber aquilo que eu dou. Porque Francisco de Assis fala: é dando que se recebe. O trabalho espiritual do Dr. Bezerra, certamente um espírito com tanta dificuldade que nem eu, levarei ao menos uns 3.000 anos para compreender minimamente. Porque certa vez um benfeitor falou que Eurípides Barçanufo, um espírito muito conhecido no movimento espírita, ele tira, Roberto, 5 minutos de férias por ano. 5 minutos por ano. Aí, alguém perguntou: e doutor Bezerra? Não temos notícia dele tirar férias no último século. Então, é um trabalhador de Jesus. E ele, certamente, não se prenderá aos meus pedidos de picuinha. Marisa não gosta de mim, doutor Bezerra. O que eu posso fazer com ela? Ele vai falar o que Jesus mandou fazer: ama o teu próximo. Então, a nossa tarefa é que a gente possa se esmerar no trabalho amoroso do doutor Bezerra, que quando ele chega, gente, o ambiente modifica. A vontade de chorar dá nada. A gente segura a onda porque a gente já está crescidinho, porque o nosso desejo